Boa noite a todos e todas, eu sou seu professor Marcos Porto. Nós estamos hoje aqui numa apresentação com o nosso professor, caro colega Rogério Fernandes. O professor Rogério, ele é doutorando do programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes, desenvolve um projeto de tese, desenvolve uma tese sobre o ateísmo, o neoateísmo no YouTube, congregado a cybercultura, ciência, ateísmo e religião. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo estudado secularização e redes sociais virtuais. Também é licenciado, licenciatura plena em História e especializado em História do Brasil, todos os dois pela UERJ. É membro da Associação Brasileira de História das Religiões, atua como professor na rede pública da cidade de Maricá e também no estado do Rio de Janeiro. E é pesquisador dos movimentos do campo religioso brasileiro, tendo pesquisado também a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. É um estudioso das relações entre memória e identidade, tem interesse também em artes visuais e na pesquisa e uso da sala de aula de histórias em quadrinhos, interligando com história e educação. Professor Rogério, para mim é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é toda sua, o material também é todo seu. Deixa eu colocar aqui o seu slide. Boa noite, Rogério. Pode começar. Bem, a aula de hoje à noite a gente vai falar sobre o pensamento neoteísmo e os dilemas da ciência nas redes sociais. Bem, quando a gente vai falar sobre essa questão desses dilemas nas redes sociais, é pensar o posicionamento do ateísmo através da percepção que eles têm sobre si e da percepção que eles têm sobre o outro, né? Então, como é que eles veem? Eles veem através de uma ideia de alteridade. Essa alteridade mostra que de um lado estão eles e do outro lado estão os religiosos, né? Ou a religião em si. E é basicamente durante os anos 2011 e 2015, quando o pensamento neoateu ficou mais evidente aqui no país e houve uma melhora então, do uso da internet, ativismo muito frequente deles dentro da rede social Facebook, né? O Facebook foi um instrumento de um local de congregamento deles, porque, como já foi falado à tarde, os neoateus estavam muito dispersos. Os ateus e neoateus unir esse povo que muitas das vezes não tem outro instrumento além desse, né? Também a gente vê nesse período da primeira metade da década passada, o crescimento do uso do smartphone, né? A boa parte da entrada pelo Facebook, de entrar pelo Facebook, começou a ser não pelo pessoal, mas pelo uso do celular, né? O celular se tornou um instrumento importante no uso da internet. Então, o que a gente pode ver hoje
nessa aula, o que a gente pode perceber nesse momento, através do uso das imagens que foram vinculadas nesse período. Essas imagens se tornaram importantes como definidoras do tipo, né, de ateu que se posicionando diante dos outros na sociedade, né? Então aqui nós temos essa representação da imagem neoateísta, né? Como é que eles se veem, como é que eles acham que são eles, como é que é esse pensamento. Na primeira imagem nós temos o tipo de ideia, né? A lâmpada significa uma pessoa, né, que fuma ao cadafalso, porque a maioria dos outros são velas, né? Ou seja, são ideias retrógradas, são ideias antiquadas. Então, a turbe, a multidão, ela é dominada pelos pensamentos obscurantistas, né? Então, aquele que se propõe a ser mais avançado, mais dinâmico, mais tecnológico, mais racional, ele é exterminado da sociedade, ele como diria, deixa de ser, ele é, a imagem de uma execução, né? Na segunda imagem, nós temos a ideia de que a mente humana fechada, ela é dominada pelas religiões. Ela acaba sendo presa por causa do quê? Das religiões monoteístas. Então, nós temos três tipos de religiões representadas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E uma frase de Dawkins, né? Esse tipo de pensamento do neoateu é importante para ele. É a projeção da imagem que eles veem de si mesmo, né? Então, a religião sempre é uma forma de prisão, sempre é uma forma de limitar o pensamento humano. É uma forma de deixar o ser humano, o livre pensamento, preso, né? E se você não se libertar disso, você sempre será um prisioneiro dessas ideias. Notemos que o tem uma preocupação muito forte com as religiões monoteístas, né? Principalmente o Islã e o cristianismo. Então, nós temos algumas questões aí, né? Duas imagens, em que, quando eu havia falado no, na aula passada, né? A ideia de conflito entre ciência e religião é muito importante para eles, né? Porque faz parte da identidade. De um lado, nós temos a imagem mostrando qual essa imagem é de 2012, né? Já mostrando quando foi feita, mostrando o robô que foi lançado em Marte, né?
mostrando os cientistas e o Hawking, e o cientista Hawking morreu faz algum tempo já, mas na época era vivíssimo. Então eles veem que a ciência ela está fazendo uma oposição ao passado, né? Mostrando que nesse caso a religião sempre é um desserviço à humanidade e a ciência sempre levará a algum progresso. Na segunda imagem, nós temos homens sendo torturados, né? Aí a imagem diz religião on seria a questão da intolerância, porque a Inquisição será um símbolo dessa intolerância. E se a religião então estaríamos assim muito mais avançados tecnologicamente. Impedindo o progresso da ciência. Novamente, nós temos outras imagens, né, sobre ciência e religião. Interessante essa. Uma Mais uma vez, estou te ouvindo agora, deu uma picotada. Nessas imagens aqui agora, na esquerda, há uma grande comparação entre ciência e religião. A religião trata o conhecimento como heresia. A ciência faz conhecimento a tecnologia, né? Então, a ideia aqui como a gente falou à tarde, a questão da entre ciência e religião. A história da ciência e filosofia da ciência, a gente vai notar que os conflitos entre ciência e religião não foram esporádicos, né? A gente vai estudar e vai perceber onde que nascem as universidades. Nascem atreladas à Igreja Católica, à religião, né? E a religião deu um incremento para a ciência. Não é à toa que a gente chama a teologia de mãe das ciências, como os escolásticos chamavam Mãe de todas as ciências. A teologia como mãe das ciências. Como rainha das ciências, né? Rainha das ciências. Posto que a partir dela foram abertas oportunidades de conhecimento, de outros tipos de conhecimento. Muitos dos cientistas
ao longo da história, eram teólogos, em primeiro lugar. Alfred Whitehead dizia que a ciência moderna ela nasce atrelada à teologia, porque os escolásticos nas universidades eles discutiam tudo, né? Eles tinham muita liberdade para discutir várias coisas. Então a de ciência no período de Paulo não tinha esse nome. Ciência. A palavra ciência, cientista, ela vai se consolidar no século XIX. Né? Mas antes disso era chamado de filosofia natural. Continuando a imagem ali. A religião não cura membros amputados. A ciência cria braços tônicos. A religião nunca nos tirou do chão. Assim, a religião diz que viemos do barro. A ciência diz que nós viemos das estrelas. Até uma piada que a gente contava na época, né? Que a gente é feito do barro, né? Mas a gente fala que na ciência o homem veio do barro, e os ateístas falam que somos poeira de estrelas. Então, a gente eu via muito dos teístas nas discussões que tinham, afirmar isso e deixar eles desconcertados. A religião só enxerga o que quer. A ciência enxerga muito mais longe. Então, eu do lado uma imagem do Dawkins dizendo que a religião é o que realmente funciona. Veja essas imagens. Essas imagens são compartilhadas no Facebook. Não vou dizer hoje com menos frequência, mas durante um tempo houve uma efervescência dessas páginas. Quando a ATEA surge, a Associação Brasileira de Ateus Diagnósticos do Brasil, ela acaba incentivando muitos outros jovens a criar essas páginas também, a divulgar a sua não crença. Exatamente. O que aconteceu também nesse período é que a movimentação deles fizeram que eles criassem, como diria, criassem eventos, né? Eventos anuais, eventos em faculdades, né? Houve um evento de faculdade, um evento na Rural, né? Houve um evento para estudantes universitários ateus. A ATEA fazia um encontro anual, né, em fevereiro, no dia 11 de fevereiro, mais precisamente. Então, aqui vamos aos anteriores. O iluminismo costumava dizer que introduziu uma nova fé. A fé na autossuficiência da razão humana. Em seu período avançado, radical, ele judaico-cristã, intelectuais do Halbach, Lamettrie, Contillet, Condorcet, Diderot, propuseram uma total rejeição das noções de divindade transcendente. Isso aí está no livro, na tese de doutorado do Flávio Gordon. Diderot, principalmente. Diderot foi um grande divulgador da não crença. Ele foi
ele escreveu obras profetárias contra a religião. O livro A Religiosa, que é muito conhecido dele, né, virou peça, virou filme, né, em que ele conta a história de uma jovem que entrou para o convento contra a vontade e foi submetida a várias humilhações, inclusive a ação lésbica, né? Ela, na verdade, era baseada numa história pseudo-real, né? Diderot é uma história de uma jovem que foi herdeira, recebeu uma herança e teve que sair do convento para poder usufruir dessa herança. Diderot dá uma distorcida na história e coloca os elementos antirreligiosos nessa obra, né? A religiosa acabou virando um texto muito importante para o ateísmo na época. Não, também para o anticlericalismo, né? A obra foi usada com um intuito anticlerical, principalmente. Bem, então a gente vai ver algumas autoimagens dos ateus aqui. Tá? A visão né, principalmente, é a visão de que eles são instruídos, tem isso aqui a gente olhando essa primeira imagem. Do lado está um religioso dormindo, né? E do outro um ateu com uma imensa biblioteca. O que, na verdade, não é muito real, né? Porque a gente, quando tem contato na pesquisa de mestrado, é que muitos deles usavam o senso comum para debater. Né? Eles não tinham muito conhecimento sobre ciência. O que sabiam era basicamente o que era falado no senso comum. Principalmente a ideia de método científico. O método científico das ciências biológicas, ou método duro, era uma explicação muito melhor da realidade. Tipo, que a química e a física explicam completamente a realidade. Não, explico em parte, porque você não pode, pela química e pela física, explicar situações sociológicas, ou pela química e a física, explicar situações históricas, porque a história ela não cabe completamente dentro do método científico cartesiano. Né? O método científico cartesiano fala que devemos experimentar para obtermos resultados, e esses resultados têm que ser replicados iguais várias e várias vezes. Na história isso não pode acontecer. A história deixa de ser menos ciência por causa disso? Não, né? Então, o historiador ele não tem como reproduzir situações do passado. Né? Ele procura entendê-los, né, através do próprio, que não é o cartesiano, né, apesar de poder usar algumas ideias desse método, mas é um método histórico. Já ouvimos também dos ateus que, por exemplo, que a história seria só narrativa. História narrativa é algo que a gente teve que a gente, historiador, com a renovação da ciência histórica no século XX, a história narrativa ficou um pouco deixada de lado. Ela não tem tanta importância como tinha
no século XIX. Hoje a gente procura associar a história com diversas outras disciplinas. Então, continuando a imagem aqui. A outra imagem que a gente vê ainda é referente sobre a autoimagem deles, como o crente te vê, demônio, como seus parentes te veem, como demônio, como a puta que te pariu te viu, como demônio, como você realmente é. Aí é a imagem de um cientista. Tá entendendo, Marcos? Sim, estou te entendendo. O que me inquieta é assim, que não necessariamente esses que postam essas imagens tenham todo esse arcabouço de conhecimento, façam efetivamente todas essas leituras para se representar dessa forma. Porque não necessariamente alguém que se considera um ateu tem todo esse conhecimento científico, faz todas essas leituras em profundidade. Pelo que Mas você tem dito para nós, muitos desses jovens ateístas empolgados por essa propaganda de que a ciência em contraponto à religião, que é um argumento que é completamente contrário do que eu, por exemplo, apresento para os alunos. E você está apresentando também. A ciência, ela pode andar em concomitância com a religiosidade, com a religião. Karl Barth deixa isso muito claro. Fé e razão. Ele compreender. Nós precisamos não apenas acreditar numa divindade, aquele que é religioso, de fato, mas também entender como essa religiosidade funciona, que divindade é essa, entendeu? Buscar um conhecimento para além da simples crença, da simples repetição de credo familiar, ancestral, etc. E assim, não necessariamente, em especial, as palavras, né, de baixo calão que muitos deles utilizam, só reforçam o argumento raso, mas segue. alô? Por favor. É que está picotando aqui. Mas continuando, essa autoimagem não quer dizer que eles realmente sejam assim, mas eles se veem assim, né? Porque para eles a religião simboliza todo o atraso possível. Toda a pessoa que não acredita é irracional, né? Por si só, por ser religioso, é irracional. Bem, continuando. Aí vem, eles gostam, quando a gente estava pesquisando esses, essas comunidades no Facebook, a gente percebia muito o uso do dilema. Fala. Não, conclui essa sua linha de pensamento para eu poder abordar, por favor. Quando a gente falava, estudava isso, muito dilema de Epicuro, né? Que eles usavam se Deus é bom, porque ele não pode prevenir o mal. Se, se ele não é bom, ele não é todo poderoso. Enfim, o pensamento eles procuravam nesses autores referências para a negação de Deus. Claro que Epicuro não está falando sobre o cristianismo, ele está fazendo uma crítica à religião grega da época, né? Então, o Epicuro ele é de uma época de que procurava uma renovação na religião grega. Alô? Entendi. Eu caí, Rogério, mas eu já voltei agora. Vamos lá. Uma das coisas que a gente percebe também é o seguinte. Como você falou, muitos deles se utilizam, até em outra conversa que a gente teve,
muitos deles se utilizam, às vezes, de vídeos do YouTube sobre determinados assuntos para tentar apresentar os seus argumentos, porque eles não conseguem construir eles próprios um argumento para refutar ou para dialogar num determinado debate. Uma das coisas que eu é que vídeos do YouTube não são uma fonte confiável para a produção de um texto acadêmico, que dirá para fundamentar uma discussão acadêmica. Né? O ideal é que os alunos busquem os fundamentos teóricos apresentados nesses textos, e aí sim, munidos dessa leitura, munidos do conhecimento do pensamento da fonte primária, trazer a discussão os seus próprios argumentos. E o que muito me parece é que é fácil você usar um argumento de um terceiro ou de uma quarta pessoa para fundamentar aquilo que você acha legal só para fazer raiva na outra pessoa que está sendo seu interlocutor. Mas é um argumento comum pelo que você tem apresentado para nós. Por favor, pode continuar. Bem, o uso do YouTube é porque a mensagem está bem mastigada. Né? A mensagem está sendo dada facilmente, para que possa ser replicada, né? E apresentada a qualquer momento. Então, ali está guardadinha para eles usarem quando precisar. Esses jovens que vão fazer esses vídeos do YouTube, a maioria é formada, era graduanda, era formada em biologia, matemática, tá? A gente não via, pelo menos na época, ateus muito vinculados às ciências humanas, né? Fazendo vídeos no YouTube. Compreendo. E quando eu estudei os moderadores dessas páginas, havia muita gente fazendo graduação, né? Eu pensava que a maioria era o quê? Adolescente. Não era adolescente. Eram pessoas com 28, 24, né? Já tinham se formado na universidade. E fazendo sua campanhazinha na comunidade que eles criaram na internet. Principalmente Facebook, né? Então, aqui a gente temos outra imagem que falando sobre a importância de você em relação ao universo. Nesse caso aqui, a gente tem algumas imagens históricas. Aqui temos a imagem dos missionários com os africanos, né? Quando os missionários chegaram, os africanos tinham terra e os missionários tinham a Bíblia. Quando eles nos ensinaram a rezar de olhos fechados, quando nós os abrimos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia. Não deixa de ser uma crítica pertinente, né? Mas, lembrando que o século XIX é o século das missões, né? Quando o imperialismo se consolida, vem o neocolonialismo e vem o fardo do homem branco, que era a sua missão de cristianizar e levar as culturas do seu estágio atrasado até um estágio tecnológico próximo dos europeus. Então, não deixa de ser uma crítica importante isso. A outra imagem é bem interessante, porque eles usam o exemplo do... Alô? Temos a imagem do trabalhador... Desculpa, vamos cair de novo. Qual você quer que eu fale? Sobre o quê? Não, eu caí de novo. Você estava falando sobre algo que eu comentei, a enculturação da cultura europeia sobre outros povos de outras culturas. Sim, aí a Pode gente... seguir,
Então, é uma crítica pertinente que eles fizeram. Na outra imagem, temos ateísmo, porque a gente pode pensar diferente. Eles usam a figura de um trabalhador alemão que se recusou a fazer a saudação nazista. Ou seja, eles estão criticando a cultura de massa, né, que Sim, é faz. uma crítica válida à cultura de massa. Mas dizer que necessariamente todo ateu não é nazista é uma extrapolação. Mas isso faz Assim como parte. dizer que, assim como dizer que todo cristão brasileiro atualmente é fascista. Também é uma extrapolação. Sim, sim. Nesse caso aqui, quando você fala de todo desse movimento agora de antifa, né? Uhum. Muitas das vezes a crítica que o pessoal que os antifa fazem também uma crítica totalitária, né? Porque Sim, ela não, ela não pode ser vista inclusive como fascista, como totalitária também. porque é como a gente pode pegar um youtuber famoso e que se declara ateu, com o Felipe Neto. O Felipe Neto, ele exige que as pessoas tomem um posicionamento. Né? Quem é ele para exigir? Quem é ele? Recentemente ele exigiu ao Neymar que se posicionasse. Então, Depois ele voltou atrás. ou seja, é uma patrulha do pensamento. Né? É Patrulha uma patrulha. ideológica, Então, continuando. por favor. Outra, agora também estamos umas fotografias, um gráfico. Nesse gráfico do cristianismo, ele tenta dizer que durante a idade das termo extremamente negativo e pejorativo, que não tem base nenhuma histórica para ser usado, e que volta e meia a esquerda brasileira está sempre falando, comparando ao momento a Idade das Trevas. Eu tive um conflito com os professores da rede pública de Maricá por eles usarem o termo. Aí eu falei, bom, gente, isso está errado, vocês estão ensinando errado. É a mesma coisa que eu chegasse para um aluno e dissesse 2 mais 2 é 5. Aí, não é assim, é uma questão de opinião. Pô, isso aí não é questão de opinião, é uma questão de ensino certo. Né? Aí que acabou que eu saí do grupo de história lá de Maricá e espero nunca mais voltar. Quando Eu a fico ideologia dentro. política se torna um mote educacional, é um problema. Não dá, né, para dizer que é uma questão de opinião isso. Isso não é questão de opinião. Né? Então, Quando você usa esse tipo de argumento, você abre para que todos utilizem também. o que temos aqui na imagem? Está dizendo que se não tivesse havido a Idade das Trevas, né, a gente estaria hoje colonizando outras galáxias. Né? Da onde existiram isso? Não tem argumento para isso. Mas você vai ver esse tipo de coisa sendo replicada na TV, nos filmes, em desenhos animados, né? Como, por exemplo, a família, tem um episódio da família Gunn, Família Pesada, né? Que o produtor é um ateu militante, ele cita esse mito de que sempre nós estaríamos em outras galáxias. E, na verdade, é o cristianismo que dá a base para a ciência moderna. Através da escolástica. Aham. E que vai se desenvolvendo depois pela escolástica, depois também pela revolução industrial, pelos pensadores protestantes. Enfim, cada um contribui um pouco. Inclusive os islâmicos. Os islâmicos contribuíram para
eles estagnaram, né, por causa da crítica teológica feita dentro do islamismo ao pensamento de Aristóteles. Aristóteles chegou um momento que eles não aceitavam mais. Aí o que aconteceu? A sociedade europeia, né, através desses comentadores islâmicos, né, acabaram absorvendo muitas das ideias de Aristóteles, e isso deu um incremento para a ciência europeia, principalmente com os Tomás de Aquino, que ele faz uma reinterpretação de Aristóteles, transformando ele, o pensamento do autor, e adaptando ao cristianismo. Sim. Aí, continuando outra imagem, o uso de imagens de fotografias e gráficos. Nós temos também o nazismo. Então, eu via muito dessas fotos que eram usadas por eles. E algumas fotos, apesar de ter representantes católicos, ou eram também representantes luteranos, que pareciam católicos, né? Aí faz uma vinculação entre o nazismo e o cristianismo. Tanto na sua vertente católica quanto na vertente protestante. Apesar disso, nós temos grandes expoentes cristãos, como Dietrich Bonhoeffer, que inclusive morreu no cárcere, porque se negava. Bem, aqui temos alguns comentários que eram feitos na época. Por exemplo, bom, eu apaguei os nomes das pessoas para que não expor, certo? Rocha e Silva, então, toma, o discurso religioso não é um discurso cientificamente válido, porque ele não é testável. O exemplo, Deus é amor, somente a fé justifica essa frase, porque não temos como comprová-la. Para fins de comparação, utilizando algo que não podemos ver, apenas testar a sua existência. Elétrons e cargas iguais se repelem mutuamente. Este último argumento é científico ou cientificável, porque pode ser testado, sacou? Desta forma, os ateus tomam como regra prática a aceitação de discursos que distam da esfera científica. Nós somos impermeáveis ao discurso religioso porque ele não leva a lugar algum. É redundante. A existência de Deus não possui evidências válidas, e a ciência, até as humanas, vem explicando tudo muito bem. Obrigado à natureza e à vida ao nosso redor. Bem, aí temos um discurso completamente cientificista, né? Porque a ciência não explica tudo. Não tem como explicar tudo. É como uma coisa que eu aprendi na minha vida acadêmica, que é as nossas teorias, elas são parte da explicação de um todo. Nunca vão complementar totalmente o todo, né? A gente só consegue explicar parte da realidade. Mas para o ateu, a ciência explica tudo. Ali embaixo. Esta prova que tem aí é a filosofia pura. Não tem como provar de verdade o contrário. A ciência, ao contrário, a não ser pela filosofia também. Como filosofia não é nada perante os estudos científicos. Ou seja, ele está fazendo pelas ciências humanas. Está desprezando a filosofia, está desprezando qualquer desenvolvimento do pensamento científico, acreditando que ciência só é ciência se for ciência pura. Se for biologia, se for física, se for matemática, se for química, se for engenharia.
é o desprezo pelas ciências humanas. Então, a filosofia, como eu falei hoje à tarde para vocês, eles têm esse tipo de movimento que surgiu, ele tem um certo desprezo à filosofia, um desprezo à psicologia, à psicanálise, né? Eles têm, porque o que não se pode provar através do método cartesiano não é ciência, né? Não dá para testar na bancada, não serve. Então, a filosofia sem filosofia não se faz ciência, né? Exatamente. A filosofia científica é que nos dá base para compreender a ciência. O método cartesiano não pode provar por si mesmo que é válido, pelo próprio método. Sim. Vamos continuar. Então, aqui temos duas imagens muito interessantes, que é sobre a partícula de Bolson-Higgs, né, que durante muito tempo teve muita notoriedade quando começaram a construir o colisor e ela foi chamada de partícula de Deus, deixou eles na época muito eufóricos, né? Como que se isso fosse na verdade, fosse uma explicação válida. Na verdade, o nome partícula de Deus acabou sendo uma jogada de marketing jornalístico, né? E isso afetou muito as ideias na época. Hoje quase ninguém fala mais sobre isso. Tá? Ou seja, como acontece também na universidade, às vezes existe uma moda acadêmica que todo mundo fica eufórico, né? A moda acadêmica, há algum tempo atrás, há uns 1 ano, 2 anos atrás, era neocolonial. O pensamento neocolonial. Agora, a nova moda ainda está muito em voga. Agora, a nova moda acadêmica que está surgindo, está crescendo aqui no Brasil, é o pensamento da necropolítica. Né? Sim, a necropolítica, análise da necropolítica. Então, e isso também está começando a vir muito forte no Brasil. Né? No final da década de 90, na década de 90, a academia era dominada pelo pensamento Foucaultiano. Aí desapareceu completamente no início do século XXI. E depois, novamente, com os novos movimentos políticos, começou a ser revalorizado de novo. Então, algumas coisas aparecem e, ao mesmo tempo que aparecem, desaparecem. A ideia do caso do Balkan X era que foi um pensamento que deixou eles muito apreensivos, muito felizes, como se aquilo fosse uma explicação definitiva para o surgimento da vida, uma explicação para o surgimento da vida, para a explicação do surgimento da matéria. Um dos casos que também chamou a atenção na época foi a apresentação do Pussy Riot, que é uma banda feminista russa, que acabaram fazendo, nesse caso, estou falando sobre a situação que a banda foi fazer uma apresentação, não, uma manifestação dentro da igreja de São Salvador, que é uma das igrejas mais importantes ali de Moscou. Elas entraram e começaram a fazer a performance dentro da igreja, uma igreja ortodoxa, né? Essa igreja tem uma história muito interessante, porque ela foi destruída por Stalin. Stalin resolveu destruir ela e, no lugar da igreja, fazer um piscinão lá para os russos. Quando acabou o comunismo, os russos reergueram essa igreja. Tá?
reergueram Sim. como um símbolo do fim desse comunismo, né, da liberdade religiosa. Então, aqui temos várias manifestações a favor dessa, dessa manifestação das feministas russas. Interessante que um deles argumenta que devemos nos livrar de preconceitos e da intolerância religiosa, mas esse ato é um ato de intolerância religiosa. Então, aí a gente entra no caso da intolerância ateísta, porque o ateu, o não ateu, ele não se vê como ser que pratica intolerância. Ele sempre será uma vítima da intolerância. É o discurso vitimista. Entramos na seara do discurso vitimista. Quando você se justifica dos atos de intolerância praticados por você, para você se eximir da responsabilidade por esses atos, você está sendo, sim, intolerante e muitas das vezes praticando atos criminosos ou análogos. Por exemplo, quando você. Casos recentes aqui no Rio, a menina que professa credo afro-brasileiro que levou uma pedrada. Há muitos anos atrás, um pastor de uma determinada denominação neopentecostal que chutou num culto televisivo uma imagem católica. Sabe, hoje o fenômeno dos traficantes de Jesus, os chefes do tráfico de comunidades que destroem templos religiosos de matrizes africanas, muitas das vezes obrigando o próprio sacerdote do templo a produzir a destruição sob a ameaça das suas armas. Isso é um absurdo. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir um parênteses para a questão Claro. da ATEA, a Associação Brasileira de Ateus Diagnósticos. E lá eles tinham uma página do Facebook. Tá? A página do Facebook deles tinha uns 800 mil, né, umas 800 mil pessoas. E né, a gente colocava alguns argumentos que eram extremamente tolerantes. Assim, vários casos, por exemplo, vou citar uns 3 aqui. Quando houve aquele incêndio da danceteria em Santa Maria, eles colocaram uma imagem de vários corpos queimados dentro de uma danceteria que aconteceu na África. Aquilo repercutiu muito negativo para eles. Aí a gente teve outra situação da morte da filha de uma cantora gospel. Eles colocaram o pedido de oração dela, pelo filho dela, né? Que Deus iria fazer um milagre na vida dele. E horas depois eles botaram um print, né? Juntaram esses prints, né? Dela falando que o garoto morreu. Uhum. E então havia vários comentários ridicularizando a situação. O último caso que eu acompanhei sobre a TEI foi sobre quando aconteceu o acidente envolvendo o time do Chapecoense, né? Sim. Eles fizeram alguns comentários que a religião acabou tomando conta da manifestação de que aquilo era um erro, que os religiosos não tinham que fazer vigília ou ritualizar o sofrimento das pessoas que morreram, né? O cerceamento da expressão religiosa de outras pessoas. Né? Então, alguns familiares dos jogadores foram na página reclamar e foram ridicularizados pelos que acompanhavam essa página. Né? Eu
tive contato com uma ex-esposa de um jogador, a ex-esposa de um jogador, que ela reclamava que a página estava ridicularizando uma situação e que o filho dela tinha acabado de perder o pai. É um Né? absurdo. Aí o que aconteceu? Alguns tempo depois, a Ateia ela acabou retirando a nossa página do ar, Sim. porque houve o Ministério Público começou a investigar a página. Né? É porque era um palco para todo tipo de atrocidade de pessoas que talvez nem estivessem associadas à ateia, mas que se aproveitavam da pretensa liberdade ali pregada para expor o seu ódio. Mas os moderadores tinham culpa também, porque os moderadores é que postavam esse tipo de imagem, de argumentos, que faziam o sangue dos curtidores, aqueles que acompanhavam a página, ferver. Então, eles tinham culpa dos comentários, porque sabiam que se colocasse alguma imagem ali que iria ter esse tipo de reação. Né? Entendo. Nesse momento, a gente está falando de que o ateu ele é perseguido, isso é verdade. Mas também que também são intolerantes também. Muitos também são perseguidores, né? São intolerantes em relação à liberdade de credo. É um grande problema no Brasil que as pessoas interpretam mal o que é a laicidade do Estado. A laicidade do Estado é um garantidor tanto da liberdade de expressar uma religião, quanto da liberdade de não professar qualquer tipo de credo. Então, ao mesmo tempo que a laicidade protege o cidadão de poder professar o credo que ele quiser, protege também o cidadão que não deseja professar credo algum. E o Estado é o garantidor de que não vai haver qualquer preferência por parte do Estado em relação a uma religião ou a uma não religião. É claro que o Estado ele é composto por pessoas. Os agentes do Estado são pessoas. E essas pessoas possuem, particularmente, posicionamentos religiosos ou não, que influenciam seus atos, inclusive seus atos, na representação do Estado. Então a gente tem que ter o devido cuidado, tanto aquele que representa o Estado, de separar o privado do público, quanto aquele que espera do Estado, que é um ente público, algum tipo de atuação em questões privadas. Bem, o auge desse momento de intolerância, eu acho que um momento paradigmático disso foi a visita do Papa em 2013, né, com a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Sim. A Marcha das Vadias, né, elas fizeram uma performance motivada por um grupo anarcopunk, de teatro anarcopunk, em que eles quebraram, depois de usarem seminus dentro, eles fizeram a caminhada pela orla de Copacabana com todos os manifestantes, com todos os participantes das jornadas ali, e essa marcha fez uma performance anarcopunk, né, de teatro, que, além de estarem nus, né, os manifestantes, né, eles introduziram imagens religiosas As genitálias. nas genitálias, né, tanto da menina quanto do rapaz. Né? Ele fica de planta bananeira e ela enfia o crucifixo no ânus dele. E isso é feito em plena jornada. Né? Os jornais da época amenizaram e não mostraram as imagens, mas as imagens acabaram correndo
pelas redes sociais, em blogs alternativos, e mostrando que a coisa foi muito mais pesada do que a televisão mostrou. A Globo chegou a mostrar a quebra das imagens, mas não mostrou essa performance extremamente virulenta desse grupo de teatro. Né? Algo que inclusive incorre em ilícito, porque é vilipêndio a símbolo religioso. Vilipendiar símbolo religioso é crime. O que acontece é que ninguém é condenado no Brasil por causa disso. Né? O vilipêndio ao símbolo religioso, ninguém sofre condenação. E se sofre, vai pagar só a cesta básica. Né? Então, a pena é muito leve. Não, a pena que é para engrever. É uma lei para engrever. E, bem, eu acho que por isso, por enquanto, está bom. Né? Acho que já falamos bastante e que eu vou encerrar minha participação mostrando a bibliografia. Sim, por favor. Essa imagem aí não existe mais. Esse link da ATEA é o link antigo da é o página. Link antigo. Uhum. A página já não existe. Agora tem outra página, Ateus do Brasil, Ateus Net, Deus Maconheiro, Humor Ateu, Jesus Bêbado, né? Liga Humanista Secular, Sem Deus no Coração, Sociedade da Terra Redonda. Temos algumas páginas no Facebook, né? E, geralmente essas páginas, Deus Maconheiro, Humor Ateu, Jesus Bêbado, são páginas mais humorísticas, né? Mas que apresentam o seu viés de ateu. Propagação desse discurso ateu e muitas das vezes intolerante à religiosidade, em especial à religiosidade cristã. Até apagou a página antiga, né, do Facebook, e fez uma nova. Essa nova não tem nem 10 mil curtidores. Né? Uhum. Perdeu muito do seu alcance. Né? O alcance antigo da TEA era muito que isso. Entendo. Talvez alguns seguidores tenham considerado que ela enfraqueceu a sua atuação. Ou... A ideia principal é o seguinte: a instituição ficou com medo do Ministério Público. Entendo. E apagou a página, porque aquilo ia depor contra ela, ou fizeram um acordo, né, com o Ministério Público para que a investigação não fosse adiante. Compreendo. E que na bibliografia, a gente, o Manuel Castle, Dawkins, Eliade, Gordon, Levi, Mata e Novaes. Regina Novaes, porque ela é uma das sociólogas especializadas em estudo das religiões, estudo dos jovens no Brasil. Muito bom. Muito obrigado, Rogério. Rogério, eu quero te agradecer por participar conosco, pela aula brilhante que você trouxe para nós, uma visão sobre o neoateísmo brasileiro, alguns dos seus fundamentos, algumas páginas de origem. Fico triste de nós não termos um quórum ao vivo, mas eu agradeço a presença daqueles que irão assistir depois a essa gravação. Fica registrado o meu agradecimento da oportunidade de trazer você aqui. E quero dizer que em outros momentos a gente vai poder estar juntos, fazendo outras participações. De repente a gente pode produzir um colóquio, trazer uma roda de conversa, ou até levar você para participar das nossas publicações do curso de Teologia. A gente tem uma revista, Teologia em Diálogo, que é muito interessante. Além dela, temos também o nosso podcast, que também aborda
questões contemporâneas, né, que são próximas à teologia. E fica aí o convite para você, para a gente repetir as suas participações, trazendo outros assuntos e outras aulas importantes para nós, para o conhecimento da diversidade religiosa e diversidade teológica. Esse livro aqui, dá para você colocar na página. Vou colocar ele grande. Espera que eu vou tirar. Vou tirar aqui. Pronto. Afasta um Agora, pouquinho. olha, Afasta da tela um pouquinho. esse livro aqui é recém-lançado, né? Legal. Sobre o ateísmo, história do ateísmo no Brasil. Do Ricardo Oliveira da Silva. Na verdade, ele até me cita na minha bibliografia. Poxa, que legal. Na bibliografia lá no final, mais como quem tiver interesse, né, para estudar um pouco do ateísmo brasileiro, que as fontes são bem poucas, então ele teve um trabalho muito exaustivo para procurar essas fontes. Né? Legal. Já fica aí mais uma dica de leitura para os nossos alunos e alunas. Rogério, palavras finais para a gente poder encerrar, por favor. Só tem nós dois, né? Só tem nós dois, não vou abrir para o debate, que senão a gente vai ficar aqui jogando um ping-pong sozinho. Eu te peço desculpas por isso, eu esperava que tivesse um quórum ainda maior agora à noite, mas infelizmente muitos dos alunos devem estar aproveitando para fazer suas provas. Eu te peço perdão por isso, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença. Queria te pedir para apresentar suas palavras aí finais para a gente poder encerrar então a nossa aula e depois eu fazer uma despedida. Bem, então eu termino aqui meu. Então, alô? Estou te ouvindo. Tá. Então termino aqui a aula, né? Então, com essas questões sobre o ateísmo brasileiro, né? E como é que ele se desenvolveu graças às redes sociais. E até hoje se desenvolve muito dentro dessas redes sociais. Porque, apesar de haver instituições ateístas, os ateus brasileiros eles não levam muito essas instituições a sério, porque muitas das vezes eles acabam se atrapalhando, fazendo coisas erradas, que até mesmo chamando a atenção das instituições jurídicas brasileiras, como o Ministério Público, preocupado com a questão da intolerância desses pseudo-líderes, né? Porque os próprios ateus dizem que não temos representantes, a maioria fala assim. Então, termino a aula de hoje agradecendo a vocês por essa oportunidade, né? E futuramente a gente fala mais. Obrigado, querido. Quero agradecer então a nossa audiência posterior, aqueles que assistiram a esse vídeo. Foi um prazer ter o professor Rogério conosco. É uma oportunidade de ouro para nós conversar sobre uma religiosidade, né? Uma expressão religiosa, na verdade, a religiosa, bem diversa do cristianismo, muitas das vezes antagônica. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade que o programa de pós-graduação em Humanidades, Culturas e Artes nos proporcionou, colocando, né, 2 doutorandos juntos aqui para trabalhar e apresentar aos alunos essa perspectiva. Mais uma vez, um grande abraço, Rogério, e os nossos alunos. Até uma próxima aula. Valeu.